Se você tem vontade de empreender, mas não se sente pronto ou pronta para começar um negócio próprio do zero, considerar uma franquia pode fazer todo sentido. Afinal, seguir um modelo já testado pode parecer um caminho mais seguro para quem está dando os primeiros passos. Mas antes de investir, será que a franquia é o modelo ideal para o seu perfil? Por isso, você precisa entender muito bem como esse modelo funciona na prática, com os custos envolvidos, as regras, o suporte e principalmente se ele combina com o seu jeito de empreender. E é justamente isso que vamos mostrar agora para você, tudo direto ao ponto para você avaliar com clareza se abrir uma franquia é realmente o próximo passo ideal para você. Você deve estar se perguntando, mas por que uma franquia seria melhor do que começar um negócio do zero? A resposta é simples e poderosa. Com uma franquia você não começa do zero. Pense neste modelo de negócio como um atalho, um caminho já pavimentado para o sucesso. Em vez de ter que descobrir tudo sozinho ou sozinha, você entra em um sistema que já foi testado, validado e que tem um histórico de resultados. Por exemplo, imagine que você quer abrir uma pizzaria. Se for do zero, terá que pensar em tudo: o nome, a receita da massa, o forno ideal, como divulgar, como contratar, como gerenciar as finanças, é muita coisa. Com uma franquia de pizzaria, muitos desses problemas já vêm resolvidos. Você recebe um manual completo, treinamento, suporte e até mesmo uma marca que as pessoas já conhecem e confiam. Isso diminui muitos riscos e aumenta suas chances de dar certo. E para que isso fique bem claro, dividimos esse conteúdo em 4 partes: o que é franquia de fato, como funciona na prática, vantagens e desafios que precisamos saber antes, como escolher a franquia ideal para você. Então vamos lá. 1. O que é franquia de fato? Conhecido também como franchise, franquia é uma estratégia empresarial focada na expansão de uma marca, empresa ou até um modelo de negócio. É uma relação que envolve dois lados: franqueador e franqueado. Franqueador é uma pessoa jurídica detentora dos direitos sobre determinada marca ou patente, que formata um modelo de negócio e cede a terceiros, que no caso são os franqueados, o direito de uso desta marca ou patente e do know-how desenvolvido, sendo remunerada por eles pelo uso deste sistema. E o franqueado é a pessoa física ou jurídica que adere à rede de franquias idealizada pelo franqueador, mediante o pagamento de determinadas taxas pela cessão de direitos de uso da marca ou patente e transferência de know-how. E também é preciso se comprometer a seguir o modelo determinado pelo franqueador. Nas franquias, o franqueado recebe todo o direcionamento e regras do franqueador para conseguir reproduzir do jeito certo o seu modelo e seguir toda a operação e instalação da unidade franqueada. Desse modo, será possível para o franqueado manter o padrão exigido pelo franqueador. E pelo outro lado, o franqueado paga algumas taxas de franquia para o franqueador por poder operar sua unidade. E as taxas podem variar, mas isso vamos falar na sequência desse vídeo. O principal objetivo da franquia é fornecer aos franqueados oportunidades para obtenção de sucesso de forma rápida e segura. Para o franqueador, ele oferece possibilidades de expansão. Alguns exemplos bem conhecidos aqui no Brasil de franquias são McDonald's, Burger King, Boticário, Outback, entre vários outros. Repare como o ambiente, produtos, serviços e operações são idênticas em qualquer unidade que for. Esse é um modelo de franquia onde tudo tem que ser padronizado de acordo com cada marca. E todos os processos de franquia devem seguir as normas e obrigações que estão presentes na lei das franquias. E isso vale tanto para os franqueados quanto para os franqueadores. Agora, responda uma pergunta rápida: qual é a sua franquia favorita que você mais frequenta ou admira? Deixe sua resposta aqui nos comentários. 2. Como funciona uma franquia? O sistema de franquias funciona como um modelo de negócios que visa criar uma relação entre uma marca ou empresa, que no caso é o franqueador, e um investidor ou investidora, que é o franqueado ou franqueada, como falamos anteriormente. Assim, o empreendedor ou empreendedora tem a autonomia para administrar sua unidade desde que respeite as diretrizes e orientações da empresa. E essa é uma regra comum para todos os contratos firmados no sistema de franquias. Até porque os empreendedores estão recebendo o direito de explorar e comercializar produtos ou serviços ligados a uma marca já conhecida e atuante no mercado. E exatamente por isso que é de responsabilidade dos franqueadores oferecer todo o apoio e treinamento necessário para que os franqueados consigam alcançar os objetivos traçados no acordo de uma determinada franquia. Toda essa ajuda por parte dos franqueadores está inclusa nas taxas que devem ser pagas pelos franqueados aos franqueadores, principalmente porque são elas que garantem ao investidor o compartilhamento de todo o know-how que transformou a marca ou empresa em um empreendimento de sucesso. Essas taxas variam de acordo com cada tipo de franquia, mas as mais comuns são essas 3. 1. Royalties, que é a taxa que tem que ser paga periodicamente pelos franqueados às suas respectivas redes franqueadoras. Eles são pagos regularmente por causa da contínua exploração da marca e do suporte recebido pelos franqueadores. Geralmente, os royalties são pagos mensalmente. O royalty pode ser cobrado sobre o faturamento ou sobre as compras ou até mesmo fixo. Às vezes, alguns franqueadores não cobram royalties, mas sim uma taxa em cima das vendas ou insumos vendidos para os franqueados. 2. Taxa de franquia.
Essa taxa é paga uma vez só, no início do processo da franquia. Tem um valor fixo de acordo com o contrato entre franqueadores e franqueados. Essa taxa é referente a todo o suporte dado pelos franqueadores para os franqueados no início do processo de abertura da franquia, como treinamentos, suporte, marketing e implementação de processos nesta nova unidade de franquia. E 3. Fundo de propaganda, ou fundo de marketing. Essa taxa corresponde a um valor pago geralmente mês a mês pelos franqueados para os franqueadores, e este valor é para ser utilizado pelos franqueadores em ações de marketing para promover a marca, seus produtos e serviços, e também toda a rede. 3. Vantagens de começar uma franquia. Marca reconhecida. Você já começa com um nome forte no mercado, as pessoas já conhecem e confiam na marca, o que facilita a atração de clientes. Modelo de negócio comprovado. Não é uma aposta, o modelo de negócio da franquia já foi testado e ajustado para funcionar. Você segue um roteiro que já deu certo para os outros franqueados. Em outras palavras, já existe um plano de negócio elaborado e comprovado na prática. Suporte e treinamento. A franqueadora te dá todo o apoio necessário, desde o treinamento inicial para você e sua equipe, até o suporte contínuo em áreas como marketing, vendas, gestão e operação. É como ter um mentor experiente ao seu lado. Marketing e divulgação. A rede de franquias geralmente investe em marketing nível nacional ou regional, o que seria muito caro para um negócio individual. Você se beneficia dessa visibilidade sem ter que arcar com todos os custos. Poder de compra. Franquias costumam ter melhores condições com fornecedores, já que compram em grande volume. Isso significa custos mais baixos para você e, consequentemente, maior margem de lucro. Rede de franqueados. Você fará parte de uma comunidade de outros empreendedores que estão no mesmo barco. É uma ótima oportunidade de trabalhar o seu networking para trocar experiências, aprender com os desafios e celebrar as vitórias junto. Vínculos jurídicos e financeiros independentes. Apesar de não ser total, o franqueado terá independência jurídica e financeira em relação ao franqueador, até porque o franqueado ou franqueada terá sua própria razão social, sendo uma pessoa jurídica distinta do franqueador. Dessa maneira, todas as operações financeiras serão de responsabilidade individual dessa empresa. Mas ao mesmo tempo, é importante ser realista. Ter uma franquia envolve desafios. A diferença é que, com uma franquia, muitos desses desafios já são conhecidos e você terá suporte da franqueadora para superá-los. No entanto, é bem importante estar ciente de alguns pontos antes, como custo inicial e taxas. Embora existam franquias baratas, toda franquia exige um investimento inicial. Além disso, você terá que pagar taxas recorrentes, como royalties, taxa de marketing que explicamos anteriormente. Por isso é fundamental entender todos esses custos e se planejar financeiramente. Falta de autonomia. Se você é do tipo que gosta de criar tudo do seu jeito, a franquia pode ser um desafio. Você terá que seguir as regras e padrões da franqueadora, desde o layout da loja até o uniforme dos funcionários. A padronização é a chave de sucesso da franquia, mas pode limitar sua criatividade. Dependência da franqueadora. O sucesso do seu negócio estará ligado ao sucesso da rede. Se a franqueadora tiver problema de imagem, marketing, financeiros ou até estratégicos, isso pode até afetar sua unidade. Por isso, escolher uma franqueadora sólida e com boa reputação é um pilar-chave para o seu sucesso. Escolha do local. Hoje em dia existem franquias com espaços físicos e também digital. No caso dos espaços físicos, geralmente quem determina o local físico ou área de atuação de uma unidade da franquia é o franqueador ou a franqueadora. Isso se deve porque geralmente a empresa franqueadora já tem um planejamento de locais de acordo com o modelo de negócio. Então, normalmente o franqueado ou franqueada não tem tanto poder de escolha neste item. Trabalho duro. Não se engane, ter uma franquia não é sinônimo de dinheiro fácil. Você terá que se dedicar muito, trabalhar bastante e estar sempre atento ou atenta ao seu negócio. O suporte da franqueadora ajuda, mas o dia a dia da operação é com você. Agora que você já sabe os prós e contras, pergunta que fica é: como escolher a franquia ideal? Essa é uma decisão importante que exige pesquisa e autoconhecimento, e aqui vão algumas dicas para te ajudar nessa jornada. 1. Analise seu perfil. Pense no que você gosta de fazer, nas suas habilidades e no seu estilo de vida. Por exemplo, você se vê trabalhando com alimentação, serviços, educação, prefere um negócio que exija sua presença física ou algo que possa ser home office? Desse modo, escolha um segmento que te motive e que esteja alinhado com seus interesses e propósitos, não apenas dinheiro. E esse é um erro muito comum. Empreendedores escolhem franquias que prometem muito dinheiro, mas no fundo as áreas dessas franquias não são as de interesse desses empreendedores. E isso é muito perigoso porque quando um profissional trabalha em uma área que não gosta, as chances de sucesso no médio e longo prazo são bem menores, já que torna algo cansativo, sem interesse, sem a paixão necessária para manter o negócio funcionando no dia a dia. Por isso, se quiser descobrir qual é o seu verdadeiro propósito, que é fundamental para ter sucesso no empreendedorismo, assista esse vídeo aqui que mostra exatamente isso. O link dele está na descrição. 2. Pesquise o mercado.
Veja quais são os segmentos que estão em alta, as tendências e as necessidades do seu público-alvo. Uma boa pesquisa de mercado pode te dar insights valiosos sobre onde investir. Lembrando sempre que o mercado precisa estar alinhado com o que você gosta e realmente acredita. 3. Converse com outros franqueados. Procure conversar com pessoas que já são franqueadas da marca que você tem interesse. Elas poderão te dar uma visão real do dia a dia, dos desafios e das vantagens de fazer parte daquela rede, entre tantos outros pontos. Pergunte sobre o suporte da franqueadora, o retorno do investimento, o dia a dia, a satisfação geral, enfim. Isso trará pontos de vista bem importantes para você conseguir formar uma base sólida para sua decisão e escolha da franquia. 4. Estude a circular de oferta de franquia, a COF. A COF é um documento super importante que a franqueadora é obrigada a te entregar. Nela você encontrará todas as informações sobre o negócio, os custos, as obrigações da franqueadora e do franqueado e muito mais. Leia com atenção e, se possível, peça ajuda de um advogado para analisar. Isso é um ponto de muita atenção, pois será o documento legal que guiará os franqueados no decorrer da parceria da franquia. 5. Verifique o suporte da franqueadora. Uma boa franqueadora oferece um suporte completo, desde o treinamento inicial até o acompanhamento contínuo. Logo, certifique-se de que a rede oferece o tipo de apoio que você precisa para se sentir seguro ou segura e crescer. 6. Calcule o investimento e o retorno. Tenha clareza sobre o investimento total necessário, incluindo capital de giros e taxas. Peça à franqueadora projeções de faturamento e lucro e calcule o tempo estimado para ter o retorno do seu investimento. Seja realista e se planeje financeiramente para entender a real viabilidade de negócio. Lembre-se, a escolha da franquia é como um casamento. É importante que você se sinta confortável e confiante com a marca e com a franqueadora. Não tenha pressa, pesquise bastante e tome uma decisão informada. E com esses passos que mostramos aqui, podemos dizer que investir em uma franquia pode ser sim um excelente caminho para quem sonha em empreender, especialmente para iniciantes ou para quem busca expandir um pequeno negócio com mais segurança. As franquias oferecem um modelo de negócio testado, suporte da franqueadora e uma marca já reconhecida, o que diminui os riscos e aumentam as chances de sucesso. No entanto, é fundamental lembrar que o sucesso não vem sem esforço. É preciso dedicação, planejamento e a consciência de que você será a principal pessoa responsável por fazer o seu negócio prosperar. Antes de tomar qualquer decisão, pesquise muito, converse com outros franqueados, estude a circular de oferta de franquia e, acima de tudo, analise seu perfil e seus objetivos. Escolha um segmento que te apaixone e uma franqueadora que te inspire confiança. E para se preparar ainda mais na sua jornada empreendedora, recomendamos muito assistir esse vídeo que mostra tudo o que precisa saber antes de montar um negócio próprio, que mostra pontos que muitos empreendedores não trabalham e acabam falhando no meio do caminho. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!